Pois é, pessoal, chegamos em tabela periódica. Que maravilha! Propriedades periódicas, ótimo. Mas nada se compara hoje. Ligações químicas, sem exagero. Assuntaço, melhor do assunto da química. Vamos embora, vamos. Vem-se embora, vamos ver como é que o Enem nos exige isso. Olha aí. Vê bem, pessoal, o Enem colocou assim: as propriedades físicas e químicas de uma certa substância estão relacionadas às interações entre as unidades que as constituem, isto é, as ligações químicas entre átomos ou íons e as forças intermoleculares que a compõem. No quadro estão relacionadas algumas propriedades de 5 substâncias. Pessoal, vê bem. Lembra-se que a ligação iônica é uma ligação entre um metal e um não metal, ou entre um cátion e um ânion. É uma interação forte, tá certo? É a ligação mais forte que existe. Depois a gente tem a ligação covalente, que ocorre entre não metais. Depois a ligação metálica, que ocorre apenas entre metais, onde todos os elétrons ficam praticamente livres, chamado mar de elétrons. E aí a gente tem as interações intermoleculares. Toda interação intermolecular é mais fraca do que uma ligação entre átomos, todas, tá? Íon dipolo, depois ponte de hidrogênio, dipolo e Van der Waals. Qual é a lógica? Quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. E aí ele pergunta na questão, bora ver qual é a pergunta. Qual substância apresenta propriedades que caracterizam o cloreto de sódio? Cloreto de sódio, NaCl, metal com não metal, cátion com ânion, ligação forte. Então, é uma ligação que tem um alto ponto de fusão. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Só não pode ser a quinta, porque está muito baixo. Ponto de ebulição também é alto. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Até agora nada. Solubilidade em água. Sal é solúvel em água, é só lembrar do mar, né? Então, não pode ser 1, não pode ser 3 e não pode ser 4. A 5 já não podia, então a questão está respondida. Quem é que é solúvel? Ele, né? Conduz corrente elétrica em solução? Conduz. Conduz de estado sólido? Não. Composto iônico só conduz corrente elétrica em solução aquosa ou fundido. Então, é o número 3 que vai nos responder essa questão, né? Número 3 não, número 2. Resposta letra B. Então, pessoal, lembrar, né? É solúvel em água? É. Conduz corrente elétrica em solução aquosa ou fundido? Conduz. Conduz no estado sólido? Não. Foi isso que matou a questão. Tem alto ponto de fusão e ebulição? Tem. Não é legal? Então, matamos a questão interessante, né? Da provinha do Enem. Questãozinha rápida. Tranquilo? Vem-se embora. Vem fazer parte desse cordão. Pessoal, vê bem. Antes de começar a aula, eu queria falar de uma coisa bem importante para vocês. Olha comigo aqui. Imagine que eu tenho um elemento da família 1A, sódio. Tá certo? Sódio tem número atômico 11, magnésio tem número atômico 12 da família 2A, alumínio tem número atômico 13, silício tem número atômico 14. Aí vem para cá mais um pouquinho e a gente vai determinar aqui, ó, fazer aqui um meio de tabela, né? Onde, mais rápido toda vez, né? Aí vê. Aí a gente vai ter aqui fósforo 15, tá certo? Enxofre da família 6A 16, cloro 17 e neônio 10. Então vê, a família 1A, 2 elétrons na primeira camada, 8 e 1 na terceira. Magnésio, 2, 8 e 2. Alumínio, 2, 8 e 3. Estou configurando, tá? Silício, 2, 8 e 4. Fósforo, 2, 8 e 5. Certo? Enxofre, 2, 8 e 6. O chefe ficar com isso, Guga? Vamos. Cloro, 2, 8 e 7. E neônio, 2 e 8. Pessoal, o objetivo da maioria dos átomos é o octeto. O que é o octeto? 8 elétrons na última camada.
O sódio, para alcançar o octeto, ele tem duas opções. Ele tem um na última camada, não tem? Então, ou ele ganha 7 elétrons, e ao ganhar 7 elétrons fica com 8 na última camada, ou ele simplesmente perde um elétron. Me diga uma coisa, o que é que você acha que vai acontecer com o sódio? Ele vai ganhar 7 ou vai perder um? Óbvio, né? Ele vai perder um. Por isso que ele é eletropositivo. A família 1A tende a perder um elétron. A carga é mais 1. Família 2A. Você acha que esse rapaz que tem 2 elétrons na última camada para 8 vai ganhar 6 ou vai perder 2? Veja, óbvio que ele vai perder 2. Quando ele perde 2, ele vira um cátion, né? E esse 8 vira a ser a última camada. É mais fácil ele perder 2 do que ele ganhar 6. Então, 2A se estabiliza ao perder 2. Eletropositivo. Ele perde elétron, fica positivo. Família 3A. O alumínio, ou qualquer outro, todo comportamento é igual. Ele tem 3 na última camada. Para 8, ou ele ganha 5 elétrons e fica com 8, ou ele perde 3. Presta bem atenção. Se ele perder 3, ó, isso aqui vai embora. Ó. Essa passa a ser a última camada. Entre ganhar 5 e perder 3, é mais fácil ele perder 3. Ele também é eletropositivo, mais 3. Guga, agora 4A virou bronca, né? Não virou bronca não, mas é interessante ver. 4A, ele pode ganhar 4 ou pode perder 4. E aí, pessoal, vem o tanto faz. Ele tanto pode ganhar quanto pode perder. Então, ele tem caráter duplo, ele é anfótero. Guga, e quando é que ele ganha? Ele ganha quando ele se liga com quem perde. E ele perde quando se liga com quem ganha. Então, a carga dele é mais ou menos 4, na família 4A. E agora, pessoal, vai ficar mais fácil. Ó. 5A tem 5 elétrons na última camada. Então, ele não vai perder 5, ele tende a ganhar 3. 6A tende a ganhar 2. 7A, olha, ganha 1. E 8A nem ganha nem perde. Ele já é o quê? Estável. Então, para ele já está de boa. Então, aqui, ó, 5A ganha 3, 6A ganha 2 e 7A ganha 1. Quem ganha é eletronegativo. Quem perde é eletropositivo. Então, se eu ligo alguém que perde com alguém que ganha, a ligação é iônica. Um perde e o outro ganha. Um virou cátion e outro virou ânion. Se eu ligo dois que querem ganhar, ninguém vai perder nem ninguém vai ganhar. Eles vão compartilhar. É uma ligação covalente. Então, metal com não metal, ligação iônica. Não metal com não metal, covalente. E metal com metal, metálica. Essa é a lógica das questões de ligação química. Deu para entender a lógica? Ganhou, perdeu, compartilhou. Se um ganha e um perde, a ligação iônica. Se os dois querem ganhar, eles compartilham, ligação covalente. E se os dois querem perder, eles se juntam lá no mar de elétron, ligação metálica. Bora lá. Essas são as ligações entre átomos. Então vamos ver agora nos slidezinhos. Mas eu acho que o quadro já ajudou demais, não é verdade? Então vamos embora. Então, olha bem, pessoal. Família 1A perde 1 elétron. A gente viu 2A perde 2, 3A perde 3, 4A perde ou ganha. 5A ganha 3, 6A ganha 2, 7A ganha 1. 8A nem ganha nem perde, né? Lembrando que quem perde elétron é elétron positivo, porque fica positivo, tá vendo? Quem ganha é elétron negativo. Por quê? Porque fica com carga negativa. E aí a gente tem a primeira ligação. O que é uma ligação química? Ligação química é a busca da estabilidade. E como é que se tem essa estabilidade? Com o octeto. O que é o octeto? 8 elétrons na última camada. A grande maioria. Mas quem tem somente uma camada só pode se estabilizar com 2, que é o caso do hidrogênio e do hélio. Lembrando que tem elementos que não seguem o octeto, mas aí é outro papo, tá? A gente vai ver depois. Essas ligações interatômicas entre átomos, elas buscam a estabilidade e são de 3 tipos: iônica ou eletrovalente. Quando eu tenho metal com não metal, lembre-se, o metal perde elétron, o não metal ganha elétron. Há uma transferência de elétrons, né? A ligação covalente, que ocorre entre não metais, eles compartilham.
E a ligação metálica que todo mundo quer perder, que é só metal. Então, a gente tem um mar de elétrons. Esse slide aí, ele é fundamental para a gente estudar, tá certo? Esse slide aí, ele é muito, muito interessante para a gente estudar. Então, bora lá, pessoal. Agora, a gente pode continuar vendo aqui, ó. Ligação iônica ao elétron valente. Metal perde, não metal ganha. A transferência de elétron. O metal é elétron positivo, tem o quê? Baixa afinidade, ou seja, ele não está afim de elétron, ele está afim de perder. Então, ele tem uma baixa afinidade de elétron, ele tem baixa energia de ionização, ele não vai ganhar energia, ele perde, ele quer dar o elétron, né? Então, o que é que acontece? Ele forma um cátion. Já o paralelo do não metal é o contrário. O não metal ele é eletronegativo, ele quer ganhar o elétron. Então, ele tem alta afinidade de eletrônica, afim de elétron, né? E tem alta energia de ionização. Logo, ele ganha o elétron, vira um ânion. Lembre-se, pessoal, que como a ligação é forte, eles têm elevados pontos de fusão e ebulição. E olha, composto iônico é sólido a temperatura ambiente, tá? De um modo geral, assim é que vai valer. Outro, são duros e quebradiços por culpa da sua estrutura, cátion e ânion se juntando. Quando você bate a uma desloca carga, quase não saía, né? E aí ele quebra. Lembre-se, só conduz corrente elétrica se o íon está livre. E o íon só está livre se tiver em quê? Em solução aquosa, misturado com água, né? Ou fundido, que é gasoso, tá bom? E lembre-se, na água ele dissocia, separa. Ligação iônica separa o íon. E composto iônico não tem molécula, porque molécula é junção de átomos e composto iônico é junção de íons. Então não se diz molécula de sal, é aglomerado iônico. Olha que lindo. Então olha aí, pessoal. Lembrar, né? Quando eu falei que eles eram duros e quebradiços, era aqui, ó. Você tem o cátion e o ânion pareado. Quando você bate, o cátion que estava junto do ânion desloca. Aí fica cátion, cátion, ânion, ânion. Aí ele quebra. E aqui, ó, todo composto iônico não tem molécula, tem aglomerado de íons, que na água dissocia. Por que dissocia? Olha que bonitinho. O oxigênio prende ao cátion e o hidrogênio, que é positivo, prende ao ânion. Ele, ó, solta. Isso é um processo de dissociação. Lembrando que composto iônico não tem molécula, tá? Guga, como é que eu faço a íon fórmula de um composto iônico? Ó, a íon fórmula de um composto iônico é bem legal da gente fazer. Imagine que eu tenho aqui, olha, o sódio, que é da família 1A, mais 1, e o cloro, que é da família 7A, menos 1. O cloro quer perder 1, quer ganhar 1, e o sódio quer perder 1. Então, ó, é só cruzar. A fórmula é NaCl. Ou magnésio. O magnésio quer perder 2 e o bromo quer ganhar 1. Então, ó, MgBr2. Não é bom fazer aí uma fórmula? O alumínio é da família 3A e o radical sulfato vem do ácido sulfúrico, é menos 2. Aí, ó, é só cruzar. Tá vendo como é legal? Aí tem cuidado, tá? Qual é o cuidado? Bota o olho. Por exemplo, se ele botar assim, ó, cálcio, que é da 2A, e enxofre, que é da 6A. Aí, olha, pessoal, como é uma proporção, obrigatoriamente você tem que botar a proporção. Se der para você fazer um cancelar, você é obrigatório cancelar. Legal? Não esquece esse detalhe não, viu? Vem cá, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ó, isso que eu mostrei agora, ó. Basta você cruzar, ó, o valor do cátion e do ânion. Então, aqui, alumínio mais 3, OH menos 1. Cruza, dá LOH3. Sódio mais 1, aqui, cloro menos 1. Basta cruzar, vai dar o quê? NaCl. Magnésio 2, bromo 1. Ó, MgBr2. E qual é o cuidado, pessoal? Quando as cargas puderem ser canceladas, os valores. Você é obrigado a cancelar, tá? Não esquece isso, não. É obrigado. E aqui é o ciclo de Bohr-Haber. Pessoal, veja, isso aí é uma coisa mais específica, mas é importante, que é a formação do composto, tá? Como é que se forma um composto? É bem simples, veja.
Primeiro, o sódio é um sólido e o cloro é um gás. Então, a primeira coisa é o sódio virar gás, que é a ligação é entre gases, que é mais fácil. Então, ele ganha um calor, porque passar de sólido para gasoso é uma entalpia, quantidade de calor endotérmica, ele ganha calor. E o cloro, que era Cl2, vai virar Cl, vai quebrar a ligação. Uma vez o sódio gasoso e o cloro gasoso, todos monoatômicos, o átomo, o sódio tem que virar um íon, tem que virar um cátion. Então, ele perde o elétron. Para ele perder o elétron, isso aqui é uma energia de ionização. E o cloro ganha o elétron. Para ganhar o elétron, é uma afinidade eletrônica. Depois disso tudo, ele ganha, ó, Na mais Cl menos, vai ter que virar um cristal. Ele vai ter que se arrumar. Aí ele gasta energia para se arrumar. Quem estudou isso foi Bonn-Haber. Então, a primeira energia, ele vai ter aqui, ó, sólido para gasoso, sublimação. 2, energia de ionização. O 3, a energia da ligação, quebrar o cloro, lembra? 4, afinidade eletrônica ou eletroafinidade. E aí, pessoal, o quinto é para formar a rede, energia reticular, é energia para arrumar o composto, para formar o cristal. Lembre-se que a soma de tudo isso dá negativa. Aí tu vai dizer, mas por que dá negativa, Guga? Porque fazer a ligação, você está buscando a estabilidade. Se você está buscando a estabilidade, você está diminuindo a energia. Aí a energia fica negativa. Então vem cá, pessoal, para eu te mostrar uma coisa aqui no quadrinho, para tu não ficar com nenhuma dúvida. Vamos lá? Como é que se explica o ciclo de Bohr-Haber? Assim, ó. Eu quero formar uma ligação entre o sódio, que é um sólido, e o gás cloro, que é um gás. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ele sublimar. Tá? Sublimar, que vai ter uma entalpia, que eu vou chamar ΔH de sublimação. Tá bom? Aí o sódio vai virar quem? Sódio gasoso. Mas o sódio gasoso não reage. Então, eu tenho que ter um primeiro momento aqui que ele vai virar o quê? Vai virar um íon. Não é isso? Para ele virar um íon, vou ter que ter uma energia de quê? De ionização. Não é bonitinho? É. Aí eu vou chamar aqui de ΔH de ionização. Tá certo? Aí, pessoal, o cloro Cl2, ele vai ter que virar o quê? Cl. Vai ter que quebrar ele. Então, aqui vai ter que quebrar a ligação. Aí a gente chama isso aqui de energia de ligação, que é energia para quebrar a ligação química. Vou chamar de ΔH de ligação. E aí, o cloro vai ter que virar um ânion, vai ter que ganhar o elétron. Para ganhar um elétron, ele tem uma afinidade eletrônica, que eu vou chamar de ΔHAE, afinidade eletrônica. Aí esses dois agora vão se juntar para formar quem? O composto, né? Aí aqui tem uma energia de rede para arrumar, que a gente chama de energia reticular, porque vai formar um retículo cristalino. O composto iônico é um cristal bem arrumadinho. Então, ΔH de rede. Então, pessoal, a reação total, o ΔH total, ou seja, a variação de energia para fazer o composto, é a soma de todo mundo. ΔH de sublimação, mais ΔH de ionização, mais ΔH de ligação, mais o quê? ΔH de afinidade eletrônica, mais ΔH de rede. Com tudo isso, você tem o valor da entalpia da reação. Então, é assim que se forma a reação. Não é bonito? A reação não se forma do nada, não. Ela não vem assim e, pum, formou, não. Tem que seguir esse caminho que é bem interessante. Tá legal? Então, agora, a gente já sabe como funciona a ligação iônica de um modo bem mais profundo, né? Não é só chegar lá e dizer metal e não metal, não. Vamos agora ver a ligação covalente. Vamos comigo? Ó,
Pessoal, a ligação covalente, ela acontece com compartilhamento de elétrons, tá? Então, ela ocorre entre não metais, que são ambos eletronegativos. Ambos querem ganhar o elétron, tem afinidade eletrônica e tem energia de ionização, não é? Ocorre também com hidrogênio, tá, pessoal? E aí eles vão formar, na sua maioria, o ânion. Composto covalente pode ser água, areia, oxigênio, então eles podem ser líquidos, sólidos ou gasosos, na temperatura ambiente. Não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico. O ácido conduz quando ioniza, mas ionizar não é estado físico, é solução aquosa, tá? Então, conduzem corrente elétrica em solução aquosa quando ioniza, que são os ácidos. Ácido é tudo que começa por H, segundo Arrhenius, né? HCl, H2SO4, apresentam molécula e lembre, grafite e grafeno são formas alotrópicas do carbono. São ótimos condutores de corrente elétrica, é uma exceção, tá? Olha o grafeno aqui, ó. O grafeno é uma forma alotrópica, é uma substância simples, só tem carbono aí, com a hibridação sp2 dele, tá? Por isso que ele tem uma condução de corrente elétrica. sp2 quer dizer o quê? Tanto o grafite como o grafeno tem elétron pi, ligação dupla, que conduz a corrente elétrica com mais facilidade. Olha o grafeno, pessoal. Material mais condutivo do mundo, cria celular, né? Carrega em 5 segundos e a bateria pode durar uma semana. Olha que maravilha. 200 vezes mais forte que o aço, flexível, bidimensional. Grafeno é uma forma alotrópica do carbono. E olha aqui, ó, no Enem. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, e de átomos de carbono compactados com espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. Muita gente errou essa questão, porque quando olhou a figura aqui, achou que ele era somente ligação simples. Mas, pessoal, só tem carbono. Se fosse ligação simples, ele só teria 3 ligações. E o carbono é 4A. Está faltando uma ligaçãozinha, que é a dupla. Então, ele faz ligação dupla, ó. sp2, com geometria trigonal planar. Bem legal, né? Então, veja, a ligação covalente pode ser apolar, quando é entre átomos iguais, ela tem a mesma eletronegatividade e fica no meio, né? E pode ser ligação covalente polar, quando é entre átomos diferentes, fica mais perto do elemento mais eletronegativo, certo? Pode ser simples, quando é somente um par de elétron, dupla, quando eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados, tá? E tripla, quando eu tenho 3 pares de elétrons compartilhados. Lembre, a ligação simples é sigma, a dupla é sigma e pi, e a tripla sigma pi. Guga, o que é uma ligação dativa? Boa pergunta. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Pessoal, olha aqui. Se eu tiver um composto flúor com flúor, lembra disso? Cada elemento flúor tem 7 elétrons na última camada, não é isso? É. Então, aqui, ó, é um par de elétrons só, tá vendo? Como é só um par de elétrons, isso aqui é uma ligação simples, que a gente chama de ligação sigma. E a fórmula molecular é F2, tá? Se eu tiver oxigênio é família 6A, tem 6 elétrons na última camada. Aqui, ó. Aí você tem 2 pares de elétron. Se você tem 2 pares de elétron, a ligação que está sendo feita aqui é uma dupla, ó, que eu chamo uma de sigma e uma de pi. A molécula é O2. Né? E se eu tiver aqui, ó, nitrogênio, por exemplo, que é família 5A, e nitrogênio, que é família 5A, ó, 1, 2, 3, né? Então, 3 pares de elétron. Então, eu tenho aqui, ó, uma ligação tripla, que eu vou chamar de sigma pi N2. É a fórmula molecular. Mas tem um caso de ligação que é muito importante para a gente lembrar só, né? Que é a ligação dativa. Como é que acontece isso? Imagine que eu tenho SO2 aqui, ó. O enxofre é da família 6A, então ele só precisa fazer o quê? 2 ligações, concorda? Aí ele chega e faz 2 aqui, ó. 1, 2. Ele está estável já. Ele já está estável. Aí o oxigênio do outro lado fica com aquela cara de choro. Aí ele pega e empresta um pau. Aí isso aqui é que a gente chama de dativa.
é quando o elemento empresta o par de elétrons depois de estar estável. Eu já estou estável, mas vou te fazer esse bom e maravilhoso favor. Vou te emprestar um parzinho lindo de elétrons. Então, pessoal, a ligação dativa é quando o elemento já estável empresta o par de elétrons. Esse gráfico é fundamental, é o gráfico da ligação, ó, energia pela distância. A ligação é feita quando o núcleo de um átomo está repelindo o mínimo do núcleo do outro átomo, a repulsão entre núcleos é mínima, e a atração entre núcleo de um átomo e elétron do outro é máxima. Nesse momento, ele está estável, que é esse ponto 2. Ó. Por que está estável? Porque ele está com menor energia. Então, no ponto 2, vemos onde a energia é mais baixa, caracterizando a ligação covalente ideal. Quanto menor a energia, maior a estabilidade. Ou seja, o meu núcleo repele menos o núcleo do outro elemento e o meu núcleo atrai o máximo do elétron do outro elemento. Isso acontece com a maior estabilidade. No começo, não, ó, tem muita repulsão e no final a distância está muito grande. Então, eles estão praticamente sem ligação. Então, vemos que os átomos estão tão afastados que praticamente não existe mais ligação entre eles. Mas nesse ponto de menor energia é o ponto de maior estabilidade. Ó. Então, esse é o comprimento da ligação, onde eu vou ter a menor repulsão e a maior atração. Nessa ligação é energia de menos 435 kJ e a distância de 75 picrômetros. Neste ponto, a gente está estabilizado, a ligação está perfeita, a ligação está feita. Não é legal? Cuidado com esses gráficozinhos que são bem importantes numa prova de vestibular, certo? E aí a gente viu, né, que a ligação pode ser simples, pode ser dupla, pode ser tripla. Guga, e a ligação metálica? A ligação metálica é a teoria do mar de elétrons. Todo mundo quer perder. Então, os elétrons ficam praticamente soltos, tá bom? Vagando de forma livre. Então, é uma ligação que ocorre entre metais. Lembrando, pessoal, que o composto metálico, ele conduz corrente elétrica no estado sólido também, tá? Ele é altamente condutor. Tem alto ponto de fusão e ponto de ebulição. São maleáveis, podem formar o quê? Lâminas. São dúcteis, podem formar fios. Mas, olha, a ligação metálica não é explicada pelo arquiteto, porque os elétrons estão todos soltos lá. E eu queria só dar um detalhe. Quando a gente aumenta a temperatura de um metal, a gente não aumenta a condutividade elétrica, a gente diminui. Porque quando eu aumento a temperatura, aumenta a vibração dos núcleos atômicos e aí gera uma resistência elétrica. É interessante isso, né? Então, nos metais, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a resistência elétrica, diminuindo a condutividade elétrica. E olha o que é o mar de elétrons. Metal, ele tem eletropositividade, ele tem tendência de perder, e ele tem baixa energia de ionização. Então, os elétrons ficam praticamente soltos, todos girando, dando uma teoria do mar de elétrons. Não é legal? Acho que essa aula foi bem completa, né? Espero que tu tenha gostado. Eu gostei. Beijo, pessoal. Valeu. Ah, segue o canal.